Obviamente, todos têm que aplicar esse percentual no mínimo. 25% de muito é muito. 25% de pouco é pouco. Que culpa tem a criança de ter nascido no município pobre? Ou no estado pobre? Não é tão brasileiro quanto a outra? Não tem tanto direito a uma educação de qualidade como a outra? Então, as desigualdades da capacidade de investimento dos entes federados resultam em desigualdades nas oportunidades educacionais, seja no acesso, seja na qualidade a que a criança ou o jovem tem acesso. Isso não é uma questão de justiça social, não pode ser, é uma questão de justiça social. A realidade é que é injusta socialmente. Então, precisa ser resolvido. Qual é a única forma de resolver? Sobre a questão de aumento de recursos, vamos falar adiante. Mas dentro de um estoque de recursos disponíveis, a fórmula resolvida é a redistribuição. Perfeito? A redistribuição. O Brasil experimenta, há 10 anos, a solução redistributiva na área da educação, que foi aquela inventada e implementada para o ensino fundamental, que nós conhecemos pelo nome carinhoso de Fundef. Né? O Fundef estava voltado para o ensino fundamental, pegava algumas receitas, eu vou dizer quais são, não está na transparência, eu devia talvez ter posto para fazer a comparação com o Fundeb, mas tudo bem. Que são o FPE, Fundo de Participação dos Estados, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, o IPI Exportação. Vocês estão lembrados desses nomes todos? Porque às vezes é tanta informação, né? E mais um outro recurso que se chama a Lei Candir, que a gente chama de Lei Candir. O que é a Lei Candir? Em 1987, 86, acho que é 86, foi por aí, 86, está na próxima transparência, a gente já confirma. Né? Pelo menos há uns 20 anos, não é? A lei complementar, uma lei complementar, ela desonerou as exportações. Isso, reduziu a alíquota de tributação que incidia sobre determinados produtos para exportação. Isso reduziu a receita de estados e municípios. Para compensar isso, foi criada esta compensação financeira, que a União repassa anualmente. Né? Esta compensação financeira também entrava no bolo do Fundef. Acho que quem acompanha essas discussões no âmbito federal, a Lei Candir é sempre um objeto de ampla negociação entre governadores, sobretudo os governadores do governo federal, porque o governo federal sempre negocia, vou botar mais, vou botar menos, aquela coisa toda, os governadores vêm sempre, é uma questão que ano a ano é negociada caso a caso. Bom, esses 15% dessas receitas eram redistribuídos dentro de cada estado, entre o governo estadual e o governo dos seus municípios, de acordo com a matrícula dos alunos nas respectivas redes de ensino fundamental. E quando o valor por aluno não alcançava um mínimo nacionalmente fixado pelo governo federal, né, a cada ano, por decreto do presidente da República, a União fazia uma determinada complementação. Esse sistema funcionou durante 10 anos, voltado para o ensino fundamental. Portanto, dentro da educação básica, a educação infantil era financiada o quê? Com os outros recursos dos 25%, não é isso? E no ensino médio pelos estados também com os outros recursos dos 25%. Elas, portanto, essas duas etapas, não sofreram os benefícios ou o impacto de redistribuição, ficou só no ensino fundamental. Com isso, se universalizou o ensino fundamental. Com isso, em muitos lugares do Brasil, elevou-se a remuneração do magistério, que havia salários miseráveis, continua tendo salários muito baixos, mas havia salários absolutamente miseráveis, melhorou-se bastante, houve, um avanço bastante grande. Agora, o Fundef tinha a data para terminar, que era dia 31 de dezembro do ano passado, 2006. Então, durante um tempo, foram quase 2 anos, ou mais, não foram 2 anos. 2 anos de discussão, mais de 2 anos, porque teve processo de elaboração no Executivo, depois o processo de discussão no Legislativo. Né? Discutiu-se uma emenda constitucional que acabou sendo aprovada em dezembro do ano passado,
que é a emenda constitucional número 53, de 2006, que criou o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Nome comprido. Então, portanto, vamos nos referir apenas à sigla, o Fundeb. O que é o Fundeb? Primeiro, não existe um fundo nacional. O fundo é dentro de cada estado. Portanto, o Fundeb de São Paulo não conversa com o Fundeb do Paraná, que não conversa com o Fundeb do Piauí, que não conversa com o Fundeb de Goiás, e por aí vai. É dentro de cada estado. Ele vai viger durante 14 anos. Qual é a sua composição? Entram nele quase todos aqueles impostos que eu apresentei naquela segunda transparência. 20% de que impostos? Do imposto de transmissão causa-mortes, do imposto de circulação, do ICMS, do IPVA, do ITR, do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, do IPI Exportação. Se a União criar, ou se a Constituição Federal criar algum outro imposto, né, entra também no Fundeb. Aquela compensação financeira, a Lei Candira, que eu fiz alusão agora, também entra. Essa é a cesta de impostos do Fundeb. O que não entra no Fundeb e que fica livre para ser aplicado? Primeiro, os 5% complementares desses aqui, né? No mínimo, né? Não são 25% que têm que ser aplicados, né? Então, os outros 5% no mínimo desses aqui e os 25% desses aqui. Quais são? O imposto de renda retido nas fontes dos servidores do Estado que ficam com o governo estadual, o imposto de renda retido na fonte dos servidores municipais que fica com os governos municipais e os impostos próprios municipais, recapitulando quais são? IPTU, ITBI e ISS. Esses três. Está claro isso? Talvez a ideia-chave fosse, além da composição, obviamente, dessa cesta, a ideia-chave é que o Fundeb de cada Estado não conversa com o Fundeb do outro Estado. Certo? Portanto, um Estado não está financiando o outro. Tá certo? Isso está dentro apenas da sua própria esfera.